Essa é a nossa alegria, saber que estamos anunciando esse evangelho, que as pessoas precisam se redimir, que as pessoas precisam receber para ter vida e vida com abundância. Vamos ler no livro de Lamentações do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, a partir do versículo 39, que traz a seguinte citação: Porque se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações capítulo 3, versículo 39, que traz uma forte recomendação, uma forte palavra de vida, mostrando o pecado, a inclinação de cada ser humano. E quando cita de que se queixa, pois, o homem vivente, nós, seres humanos, pobres, miseráveis, que dependemos de Deus, que dependemos da essência do Espírito Santo, de que se queixa o homem, queixa-se, porém, dos seus próprios pecados. E é comum, quando nós anunciamos essa palavra de vida, quando nós anunciamos o Evangelho, é comum as pessoas dizerem que não tem pecado. Muitas vezes: eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal da vida dos outros, eu tenho muitas e muitas virtudes. Tudo isso é bom. No entanto, nós trazemos dentro da nossa alma o pecado original, trazemos dentro de nossa alma a culpa adâmica. Adão caiu, Eva caiu no pecado, e esse mal tem chegado até os dias atuais com consequências drásticas, consequências que têm gerado mal-estar em toda a humanidade. Então, meus queridos ouvintes, é enganoso o coração, é enganoso o homem que diz que não tem pecado, que não tem culpa, porque nós nos queixamos. E quando passamos consequências como dores, como infortúnios, devemos entender que tudo isso aí é por causa do nosso pecado. Mas a Bíblia Sagrada, através da ação benigna do Espírito Santo, do próprio Jesus Cristo, nos traz esperança, esperança em abundância, mostrando que no nosso pecado, na nossa culpa, nós precisamos de um Salvador, de um resgatador. Vemos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, que diz: Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando fala assim, todos, está aí branco, preto, amarelo, rico, pobre, os que são formados, os analfabetos, todas as raças, independente do poder aquisitivo, do curso superior, todos pecaram e precisam de Cristo, precisam de um Salvador. No versículo 24, agora vamos falar da esperança. Já mostramos aqui em pouco tempo que nós temos pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que fere a essência de Deus, que fere ao Espírito Santo, que fere a palavra. E a reação, o perdão desse pecado, nós vamos ter através do próprio Jesus Cristo, que na pessoa do Espírito Santo citou para Paulo: sendo justificados gratuitamente por graça. Graça é favor feito à pessoa não merecida. Sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ainda que propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça do tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, meus queridos, nós apresentamos aqui o pecado, mas apresentamos também
Um Deus misericordioso que está interessado na mudança, na conversão do pecador, do arrependimento. Arrependimento é sentir nojo ou sentir repúdio pelo pecado e voltar-se à direção de Jesus Cristo, voltar-se a Deus, reconciliar e ter uma esperança futura. Vamos ver também Romanos 6, bem próximo a onde nós estamos lendo, e o versículo 23, falando do salário, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, observe bem, vimos que estamos na ferrugem, na depravação moral do pecado. Ferrugem é uma maneira figurada de mostrar a degradação que a humanidade passa, que você também passa, que somente Cristo é quem pode nos redimir. E mostramos também que o salário desse pecado, dessas consequências, da drástica da nossa ação contra Deus é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, vamos pactuar com Deus, vamos nos arrepender, mudar de comportamento e ter essa esperança futura em um Redentor e um Deus que está interessado em nossas vidas, nunca desistiu de nenhum de nós e quer nos levar à sua presença em espírito e verdade.